E aí, pessoal, como estão nessa segunda-feira? Então, tudo bem? É, Essa semana, esse fim de semana, aconteceu um dia bom. Vocês já tiveram esse dia bom? É, não teve nada demais. É engraçado isso. Não teve nenhuma. Não é nada notável. Não é assim, foi bom por esta razão aqui. Foi simplesmente um dia bom. Aquele dia que tu esbarra com ele no meio, né? Depois que já tá passando ali o dia. E aí tu, poxa, esse tá sendo um dia legal. E de fato, não foi um dia com alguma coisa muito exorbitante. Eu saí passear, eu fui lá fazer uma viagem, fui lá fazer um passeio, que eu não sou muito de passeio. Foi simplesmente um dia em que tava uma sensação boa no ar, assim. Tava um clima que eu gosto, não é um clima que muitos gostam, mas é um clima que eu gosto, tava assim, friozinho, chuvinha, fininha. Esse dia é bom quando não tem que sair, eu não tinha que sair, né, no sábado. Então isso fez o dia ficar bom. Eu também tava com quem eu gosto e eu acho que isso tem um grande peso, né? Eu tava com a minha esposa, tava com meus filhos. A gente tava. É o dia que a gente costuma fazer aqui em casa alguma coisa legalzinha, ou a gente cozinha. Geralmente a gente cozinha, geralmente a gente faz pizza. Quem me conhece sabe. Eu gosto muito de pizza, então a gente faz pizza no fim de semana, geralmente aqui em casa. Eu já tava um pouco melhor da minha tosse ali, dessa coisa, dessa gripe que eu tava aí. Na sexta eu ainda tava bem ruimzinho, daí no sábado eu já melhorei, tinha melhorado um bom bocado. E não precisar sair, né, pra pegar a chuva e tudo mais ajudou também a melhorar. E eu tava sentindo paz no coração, assim, era só isso. Então, aí eu até tava saindo do banho e tava pensando nisso. Poxa, a gente passa os dias ruins pra cair nesses dias bons, eu acho. A gente. E a gente não percebe, né? Às vezes é uma sucessão de dias ruins e eu tava numa maré de coisas ruins acontecendo lá, já contei pra vocês, né? Não tava sem trabalho, e aí depois eu fiz aquela entrevista que foi bem ruim pra mim, depois eu fiz uma entrevista bem bacana, conheci um monte de gente legal de novo. E aí eu tenho essa impressão em termos de trabalho, sempre que eu tô aí na jornada pelo trabalho, eu vou esbarrando com pessoas boas. Eu esbarro com pessoas ruins, e aí, de repente, essas pessoas. Assim, não que a pessoa seja ruim, mas eu esbarro num momento em que a pessoa não tá num momento legal, ou enfim, não é aquela coisa de não é pra mim, porque aquela pessoa provavelmente é uma pessoa muito boa, muito talentosa, muito N qualidades, mas não era o meu momento de estar com aquela pessoa, então isso faz. Parece que o universo se conspira para eu não ficar naquela situação com aquela pessoa, ou para não dar certo. E na hora, às vezes, a gente não percebe isso, né? Tô ficando mais velho, eu tô começando a ficar com essas coisas de gente mais velha, que começa a ter essas coisas meio místicas, assim. Mas, enfim, parece, eu acho que a experiência de vida vai mostrando isso pra gente, porque parece que é isso que acontece. Quando eu caio num lugar que não é tão bacana, por mais que eu queria que aquilo acontecesse daquela maneira e não acontece, provavelmente é porque não era pra mim, provavelmente é porque não era o momento, que talvez no futuro, tudo mais, né? Então, como eu falei pra vocês naquele outro vídeo, eu tinha ficado bem chateado, que não tinha dado certo, e aí depois deu super certo nessa outra empresa. Nessa outra empresa eu tô me sentindo novamente, assim, entre pessoas bacanas, assim como foi na empresa anterior, que infelizmente não deu certo, por questões extra, pessoas, por questões de organização mesmo. Então, eu acho que passada essa maré de dificuldades, a gente cai nesse dia legal, assim, que é no dia pra gente aproveitar um pouquinho. Então, eu aproveitei um pouquinho desse dia, foi muito gostoso, né? E eu acho que todos temos esses dias em alguns pontos, só que a gente não tá bem no momento para aproveitar o dia, então a gente não percebe esses dias bons passando. E aí a gente acaba dando peso pro dia ruim, e não porque a gente quer, né? Não tô dizendo que é culpa da gente, não vou cair nesse lugar comum dizer assim, é a tua postura que faz o dia ficar ruim. Não, eu acho que a gente não tá no momento, não tá conseguindo fazer. Então não é uma culpa nossa também. A gente se jogar mais culpa nas costas, não sei se ajuda. Então, não tá naquele momento, mas é importante que a gente tente aos poucos mirar nesse lugar em que a gente vai estar
no momento em que a gente vai conseguir internalizar e processar esses dias bons, porque eles são bons e a gente não aproveitar eles, eles passam, né? E são poucos dias no ano. Se a gente for olhar lá, se for contar, são poucos dias no ano que isso acontece. Na maior parte do tempo a gente está passando por alguma dificuldade e tentando resolver algum pepino lá, né? Então isso é complicado. Então, pessoal, aproveitem os dias bons, né? E me digam aí nos comentários, vocês passaram por dias bons? Vocês conseguem perceber quando chegam os dias bons e vocês conseguem botar o dedo assim e dizer, bah, isso fez o meu dia ficar bom? Porque, como eu disse pra vocês, eu não consegui. Pra mim era só um conjunto de coisas que me fizeram sentir o dia bom. Então é isso, pessoal. Forte abraço aí pra todo mundo e aproveitem o dia.